Entre as sombras da floresta tropical, ruínas antigas contam uma história esquecida. Ali, onde o verde é tão denso que o sol se dissolve em penumbra, repousam vestígios de um passado que nunca deveria ter existido, menos ao menos. Não segundo o que acreditávamos saber sobre a história da humanidade, a Amazônia, por séculos, foi tratada como um vazio civilizacional, um território onde o homem jamais teria erguido grandes monumentos, cidades planejadas ou redes de conhecimento comparáveis às do Egito, da Mesopotâmia ou de Roma. Mas o que aconteceria se essa suposição estivesse errada? E se, sob as raízes entrelaçadas da floresta, jazesse o testemunho de uma civilização perdida, menos sofisticada, interconectada e misteriosamente desaparecida? Durante décadas, exploradores, missionários e cientistas sobrevoaram a imensidão verde sem imaginar o que dormia sob o solo. As antigas narrativas coloniais moldaram nossa percepção. Acreditava-se que o solo amazônico, pobre em nutrientes, seria incapaz de sustentar populações numerosas. Essa premissa, aparentemente lógica, se tornou dogma. Nenhum império poderia ter florescido ali. Mas o tempo, paciente e silencioso, guarda segredos que um dia se revelam. No início do século XXI, a tecnologia rompeu o véu do desconhecido. Satélites e sensores aéreos, munidos de feixes de luz capazes de atravessar o dossel das árvores, revelaram o impensável: estruturas geométricas gigantescas, estradas perfeitamente retilíneas e traçados urbanos que se estendiam por quilômetros, círculos, quadrados, eixos simétricos, menos marcas de planejamento e intenção. O caos natural da floresta escondia uma ordem humana. As primeiras imagens do lidar, tecnologia que usa pulsos de laser para mapear o terreno, foram recebidas com incredulidade. Não era possível. Ou era? Sob o manto verde, centenas de construções delineavam um padrão urbano. Cada uma parecia parte de algo maior, conectadas como nervos de um corpo antigo que ainda pulsava. Os arqueólogos começaram a chamar essas formações de geoglifos amazônicos. E o nome, embora técnico, não fazia jus ao espanto que provocavam. Eram vestígios de uma engenharia esquecida. A floresta, afinal, não havia nascido assim. Ela havia crescido sobre cidades. Mas quem foram esses construtores invisíveis? Que povos milênios antes da chegada europeia ousaram moldar a selva em formas geométricas perfeitas? E mais intrigante ainda, menos como conseguiram faz-clos sem destruir o equilíbrio natural ao redor? Essas perguntas ecoam até hoje, como vozes abafadas sob o chão. Os primeiros relatos de ruínas na Amazônia remontam ao século XVI. Cronistas espanhóis e portugueses falavam, entre a incredulidade e o assombro, de cidades de pedra e estradas largas o bastante para cavalarias marcharem lado a lado. O mito del Eldorado nasceu dessas histórias. Por séculos, acreditou-se que eram delírios de conquistadores enlouquecidos pelo ouro. Mas talvez não fossem. O século XX trouxe novas pistas. Escavações discretas em regiões do Acre e do Xingu revelaram cerâmicas complexas, sistemas de irrigação e o que parecia ser um tipo de solo artificial, fértil, escuro e extraordinariamente produtivo. Chamaram-no terra preta de índio, um composto de matéria orgânica, carvão e fragmentos minerais, que parecia criado de propósito. Essa descoberta era um golpe direto nas antigas certezas científicas. O solo amazônico podia, sim, sustentar civilizações. E não apenas isso, ele havia sido transformado, domesticado. O homem havia reinventado o próprio chão. Mas o que esses povos sabiam que esquecemos? Como conseguiram criar uma tecnologia agrícola sustentável em meio a um dos ecossistemas mais complexos do planeta? E, talvez a maior pergunta de todas, o que restou deles? As escavações se multiplicaram. Sob o olhar atento de arqueólogos e antropólogos, o mapa da Amazônia começou a se redesenhar.
Regiões antes vistas como inóspitas revelaram traços de uma rede urbana monumental, cidades conectadas por estradas que se estendiam por dezenas de quilômetros, dispostas em padrões matematicamente precisos. Essas vias cortavam rios e colinas, unindo pontos distantes com uma exatidão que sugere o uso de uma engenharia avançada. Não eram vilas isoladas, mas um sistema. Um tecido social e logístico que, do algum modo, prosperou por séculos, talvez milênios, antes de desaparecer. Alguns pesquisadores sugerem que essa civilização floresceu entre o primeiro milênio antes de Cristo e o século XV, pouco antes da chegada europeia. Outros, mais ousados, acreditam que suas origens remontam a um passado muito mais antigo, talvez contemporâneo das primeiras cidades do Velho Mundo, mas sem registros escritos. Resta-nos apenas o solo, e nele cada fragmento fala em silêncio. Os artefatos encontrados são pequenos, mas reveladores. Urnas cerimoniais com rostos humanos, ferramentas de pedra polida, pigmentos minerais usados em rituais. Cada peça é uma janela, e cada janela abre para um enigma. O estilo das cerâmicas varia, mas a precisão geométrica é constante. Parece haver uma linguagem escondida nas formas. Círculos dentro de quadrados, linhas que se cruzam em ângulos exatos, representações solares e lunares, símbolos de um pensamento científico e espiritual unificado. Um código esquecido. Mas talvez o aspecto mais desconcertante dessas descobertas não esteja nas ruínas em si, e sim em seu desaparecimento. Por que uma civilização tão complexa sumiria sem deixar rastros claros? Teriam sido engolidos pela floresta que um dia a moldaram? Ou foram vítimas de algo maior? Uma catástrofe natural? Uma epidemia? Ou o próprio colapso social? A floresta, impiedosa e paciente, tem o poder de apagar o homem em poucas gerações. E talvez tenha feito exatamente isso. Há, no entanto, um detalhe que os cientistas não conseguem ignorar. Muitos dos geoglifos estão alinhados com fenômenos astronômicos, solstícios, equinócios e fases lunares. Esse tipo de alinhamento exige observação prolongada, conhecimento do ciclo celeste e, acima de tudo, propósito. O que isso significa? Significa que em algum ponto da história havia na Amazônia observatórios celestes, calendários astronômicos e, possivelmente, um sistema simbólico semelhante ao dos maias e egípcios. A selva, portanto, não era apenas o lar de caçadores e coletores, mas também de astrônomos, engenheiros e sacerdotes. Enquanto a tecnologia moderna avança, novas descobertas continuam a surgir. E com cada mapa revelado pelo LIDAR, cresce uma sensação inquietante, a de que a história da humanidade foi contada de maneira incompleta, que há capítulos inteiros, talvez os mais extraordinários menos ainda enterrados sob nossas próprias florestas. O silêncio da Amazônia não é vazio, é o som de uma memória antiga esperando para ser ouvida. E a cada novo feixe de luz que atravessa o dossel, esse silêncio parece sussurrar mais alto, pedindo que olhemos de novo, que o escutemos, que reconsideremos tudo o que acreditávamos saber. Mas afinal, quem realmente ergueu essas cidades perdidas? Seriam descendentes de culturas ainda mais antigas, vindas de outros continentes? Ou a humanidade simplesmente subestimou sua própria engenhosidade? No coração verde do mundo, o passado respira menos, e ele começa a despertar. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. Quem realmente ergueu essas cidades perdidas? Essa pergunta ecoa como uma batida lenta e persistente no coração da floresta. Durante muito tempo, acreditou-se que as populações indígenas da Amazônia eram simples caçadores e coletores.
incapazes de sustentar sociedades complexas. Mas as evidências dizem outra coisa menos, uma coisa que desafia a base da história conhecida. Os vestígios apontam para uma civilização que compreendia profundamente o ambiente que habitava. Ao contrário de impérios que subjugavam a natureza para impor suas estruturas, esses povos pareciam ter encontrado uma forma de convivência harmoniosa com a selva. Eles não destruíam a floresta, menos moldavam-na, tal como um escultor molda a argila. Estradas eram abertas com precisão, mas sem devastação. Canais eram construídos para guiar o curso das águas, sem ferir o equilíbrio ecológico. Era uma engenharia viva, que respirava com o próprio ritmo da floresta. As descobertas mais recentes revelam algo ainda mais surpreendente. Esses sistemas de infraestrutura se estendiam por vastas regiões interligadas. Pesquisadores da Universidade de Exeter e do Instituto de Arqueologia Max Planck identificaram mais de 300 complexos urbanos na Amazônia boliviana, todos interconectados por estradas e canais. Imagine isso: uma rede de cidades, aldeias e centros cerimoniais cobertos pela mata durante séculos, apenas agora redescobertos. Cada um desses sítios parece ter sido planejado com uma precisão matemática, como se houvesse um propósito comum, um projeto maior. Mas que propósito seria esse? Há quem sugira que essa civilização possuía um sistema de conhecimento que unia ciência e espiritualidade. Os alinhamentos astronômicos encontrados em muitos geoglifos parecem apontar para uma cultura que observava o céu não apenas por curiosidade, mas como parte de um ciclo cósmico de significado. O Sol, a Lua e as estrelas não eram apenas pontos de luz, menos eram guias, relógios e divindades. Talvez eles acreditassem que o céu e a terra eram espelhos um do outro, e que compreender o movimento das constelações era compreender o próprio destino humano. Essa forma de pensar ressoa com antigas cosmologias de outras partes do mundo. Os maias ergueram templos alinhados com os solstícios. Os egípcios traçaram pirâmides para refletir o cinturão de Órion. E na Amazônia, entre rios e árvores, alguém fez o mesmo, sem pedra, sem metal, mas com o mesmo senso de harmonia e proporção. Será coincidência? Ou será que há uma raiz comum, um conhecimento ancestral compartilhado que atravessou oceanos e eras? Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que populações antigas migraram muito antes do que se pensava, cruzando continentes e oceanos em eras pré-colombianas. Outros acreditam que o saber humano, em diferentes pontos do planeta, floresceu simultaneamente, como se a própria consciência coletiva da espécie estivesse pronta para dar um salto. De uma forma ou de outra, o que está em jogo é algo maior do que ruínas, é a história da inteligência humana. A arqueologia amazônica, até recentemente negligenciada, vive hoje um renascimento. Cada nova escavação adiciona um fragmento a esse quebra-cabeça monumental. Nas margens do rio Xingu, pesquisadores encontraram o que parece ser um complexo sistema urbano, anéis de habitação conectados por avenidas e circundados por valas defensivas. Essas estruturas vistas do alto revelam padrões geométricos que lembram mandalas, símbolos de equilíbrio e totalidade. Dentro desses círculos, a vida florescia. Ali havia comércio, rituais, arte e talvez até centros de aprendizado. E tudo isso sem destruir o ambiente ao redor. A floresta não era inimiga ira parceira. Em alguns locais, o solo ainda guarda fragmentos de cerâmica decorada com rostos humanos. Esses rostos, moldados com traços serenos, parecem observar o tempo passar com sabedoria ancestral. Olhos grandes, nerais ritos, bocas ligeiramente curvadas, uma expressão de paz que atravessa séculos. Seriam representações de antepassados, de deuses, ou talvez de figuras míticas que guiavam a comunidade. A arte, como a ciência,
era um espelho da alma coletiva. Mas um mistério ainda maior paira sobre tudo isso: o desaparecimento. Como uma sociedade capaz de tamanha organização e harmonia pôde desaparecer sem deixar sinais claros de colapso? Não há indícios de guerras, de destruição súbita, nem de invasões externas. Tudo indica um desaparecimento gradual, silencioso, quase natural, como se tivessem se dissolvido na floresta, da mesma forma que surgiram discretamente. Uma hipótese aponta para o contato indireto com as doenças trazidas pelos europeus. Mesmo antes de exploradores chegarem ao coração da Amazônia, epidemias já haviam se espalhado pelas rotas fluviais, devastando populações inteiras. O que restou foi absorvido por outros povos indígenas, que herdaram fragmentos culturais, mitos e práticas agrícolas. Assim, o conhecimento não desapareceu totalmente, menos apenas se transformou, diluído na memória viva da floresta. Os descendentes desses povos ainda caminham por aquelas terras, guardando em suas tradições ecos distantes de uma era de esplendor. Alguns rituais, como o uso da terra preta, persistem até hoje. Outros, como os cantos cerimoniais voltados ao sol e à lua, parecem carregar lembranças de observatórios e calendários esquecidos. A cultura sobreviveu, mesmo que os muros tenham caído. O que fascina os cientistas é a escala dessas descobertas. O que antes se acreditava ser apenas pequenas aldeias isoladas, agora revela a existência de centros urbanos planejados, com hierarquias e redes de comércio. Alguns sítios chegam a abranger dezenas de quilômetros quadrados, o que sugere uma densidade populacional comparável às cidades medievais europeias. Mas há algo mais. Os padrões de construção e a simetria dos geoglifos indicam que existia um conhecimento geométrico avançado. Linhas retas, ângulos precisos, eixos cardeais, tudo construído em uma época em que, supostamente, tais cálculos seriam impossíveis. O que eles sabiam que nós esquecemos? Enquanto isso, o lidar continua a revelar novas estruturas. A cada sobrevoo, o mapa da floresta muda, e com ele muda também a compreensão sobre a história humana. Hoje, os cientistas estimam que milhões de pessoas possam ter habitado a Amazônia antes da chegada europeia. Isso transforma completamente nossa visão do passado. A floresta, que sempre foi vista como um espaço de natureza intocada, talvez seja, na verdade, um jardim menos um vasto e antigo jardim cultivado por mãos humanas. Mas há quem vá ainda mais longe. Alguns arqueólogos e historiadores alternativos acreditam que a civilização amazônica poderia ter sido o berço de um conhecimento perdido, uma ciência verde, baseada na simbiose entre homem e natureza. Talvez o que chamamos hoje de sustentabilidade não seja uma invenção moderna, mas um eco de sabedorias antigas que já compreendiam os ciclos da vida em sua totalidade. Se isso for verdade, a Amazônia não seria apenas o pulmão do planeta, menos seria também sua memória. E, como toda memória, ela fala em sussurros. Sussurros que se escondem no canto das cigarras, no murmúrio dos rios, no farfalhar das folhas. Sussurros que dizem que o homem e a floresta já foram um só. Mas se há algo que o passado nos ensina, é que o esquecimento é uma forma de proteção. Talvez esses segredos tenham sido ocultados de propósito, guardados pela selva, até que estivéssemos prontos para compreendê-los. E agora, no século da tecnologia e da pressa, estamos apenas começando a escutar o que ela tem a dizer. Entretanto, uma nova descoberta promete abalar tudo o que já foi revelado. Pesquisadores afirmam ter identificado, nas profundezas da Amazônia equatoriana, uma estrutura que desafia explicações menos, algo que não se encaixa nas civilizações conhecidas, nem mesmo nos padrões dos geoglifos. Seria uma pirâmide, um observatório, ou algo ainda mais enigmático. O que eles encontraram ali pode reescrever, de uma vez por todas, a história da humanidade na América do Sul.
Nas encostas enevoadas da Amazônia equatoriana, um grupo de arqueólogos avança lentamente sob o peso do calor e da incerteza. Entre o zumbido constante dos insetos e o cheiro denso da vegetação úmida, surge, pela primeira vez, uma visão que parece pertencer a outro mundo. Blocos de pedra perfeitamente encaixados, parcialmente cobertos por raízes. A estrutura, inicialmente confundida com uma formação natural, revela ângulos e alinhamentos tão precisos que desafiam o acaso. Algo ou alguém construiu aquilo há muito, muito tempo. Os primeiros relatos vieram de exploradores locais, que falavam de paredes lisas que nascem da terra e passagens que cantam quando o vento sopra. Durante décadas, foram tratados como lendas, histórias para atrair aventureiros. Mas agora, com tecnologia moderna e escavações controladas, a ficção começa a se confundir perigosamente com a realidade. As medições mostram que a base da estrutura segue um alinhamento quase perfeito com os pontos cardeais, um padrão que lembra monumentos megalíticos de outras partes do mundo. Os blocos de rocha, alguns com mais de 5 toneladas, parecem talhados e polidos com precisão milimétrica. Não há marcas de ferramentas conhecidas, nem evidências de técnicas rudimentares de corte. É como se o material tivesse sido moldado com calor intenso, mas sem deformar suas bordas. Os geólogos ainda não conseguiram explicar o processo. Para alguns, trata-se apenas de um caso de sobreinterpretação. Para outros, é a chave para uma história esquecida, que conecta civilizações muito mais antigas do que imaginamos. Os mitos locais falam de um povo que veio das estrelas e construiu casas de pedra para conversar com os deuses. Essas narrativas, que durante séculos foram relegadas ao campo do folclore, agora ganham novo significado diante das descobertas arqueológicas, porque o que emerge do solo não é apenas pedra menos, é coerência, é propósito. E propósito, na natureza, raramente é acidental. À medida que as escavações avançam, corredores e câmaras começam a ser revelados. Nas paredes, padrões geométricos aparecem gravados com uma simetria quase hipnótica. Alguns lembram constelações, outros parecem mapas, ou talvez fórmulas. Mas há um motivo pelo qual tudo isso intriga tanto os pesquisadores. Esses símbolos não correspondem a nenhuma cultura amazônica conhecida. Eles são únicos, isolados, e ainda assim familiares, como fragmentos de uma linguagem perdida que ecoa no inconsciente humano. A arqueóloga responsável pela expedição, doutora Helena Montalbán, descreveu o momento em que viu o primeiro conjunto de inscrições. Era como se estivéssemos sendo observados pelo próprio passado, disse ela. Os símbolos pareciam pulsar, como se a pedra guardasse memória. Com o auxílio de scanners de luz estruturada, foram criados modelos tridimensionais das gravações, e foi então que algo surpreendente aconteceu. As formas, quando visualizadas de determinado ângulo, formavam uma sequência menos uma narrativa visual, talvez um calendário, talvez uma cosmogonia. Tudo indica que quem ergueu aquela estrutura compreendia ciclos astronômicos e talvez até eclipses, um conhecimento incompatível com o que se atribui às culturas amazônicas pré-colombianas. Mas o que mais impressiona não é apenas o que está nas paredes, e sim o que foi encontrado sob o chão, ao removerem uma camada de sedimentos. Os pesquisadores descobriram uma substância escura e vítrea menos uma espécie de cerâmica vitrificada, semelhante à obsidiana. Nela, há vestígios de calor extremo, muito acima do que seria possível produzir com fornos de barro ou fogueiras primitivas. Alguém de alguma forma dominava uma tecnologia térmica avançada em um período remoto. Os resultados das amostras datadas por radiocarbono indicam uma idade aproximada de 11.000 anos. 11.000. Isso é anterior a qualquer civilização conhecida no continente americano. O anúncio dessas descobertas gerou um abalo no meio acadêmico. Alguns afirmam que se trata de um erro de datação. Outros, que a estrutura é uma coincidência
geológica. Mas há um grupo crescente de cientistas que começa a aceitar o impensável, a possibilidade de que civilizações avançadas tenham existido na Amazônia muito antes do que a história admite. Se isso for verdade, então o que mais pode estar escondido sob o manto verde da floresta? Os mitos indígenas parecem conter fragmentos dessa memória ancestral. Em várias etnias, há histórias sobre um povo das luzes, seres que desceram dos céus e ensinaram o cultivo, a astronomia e a construção. Eles teriam vivido entre os humanos por um tempo, até desaparecerem de volta para o céu quando a terra foi tomada pelas águas. Alguns antropólogos interpretam isso como lembranças simbólicas do fim de uma era glacial, quando o clima mudou drasticamente e muitas regiões foram inundadas. Outros, porém, veem nesses relatos uma metáfora para a perda de um conhecimento superior. O fato é que, cada vez mais, mitologia e ciência começam a se encontrar. O que antes era considerado mito, agora é estudado como uma forma de registro histórico, codificado em linguagem simbólica. E se esses povos realmente possuíam um entendimento avançado do cosmos, talvez seus templos fossem mais do que locais de culto, talvez fossem instrumentos de observação, de medição, de conexão entre o céu e a terra. Os dados coletados na Amazônia Equatoriana mostram correlações intrigantes entre os alinhamentos das ruínas e eventos astronômicos específicos. Durante o solstício de inverno, por exemplo, o primeiro raio de sol penetra uma das passagens subterrâneas e ilumina um único painel esculpido. Nele, uma figura humana ergue os braços em direção a uma espiral luminosa, seria o Sol. Uma estrela, um portal, o significado se perde, mas o impacto permanece. A precisão do fenômeno é tamanha que não pode ser acidental. Com o tempo, as pesquisas revelam um padrão. Os povos antigos da Amazônia pareciam construir seus templos, vilas e observatórios como parte de um sistema integrado, um gigantesco calendário vivo, espalhado por centenas de quilômetros. Como se a floresta inteira fosse um organismo conectado, pulsando em sincronia com o movimento dos astros. E então surge uma hipótese ousada. Talvez essa civilização não tenha desaparecido. Talvez ela tenha se transformado, dissolvendo-se na própria natureza que a gerou. Pense nisso. E se a floresta amazônica for, em parte, uma criação humana? E se cada árvore, cada caminho, cada curva de rio for o resultado de um projeto ancestral, invisível a olhos modernos? Os povos antigos talvez tenham compreendido algo que nós esquecemos: que o verdadeiro poder não está em dominar o ambiente, mas em se fundir a ele. A floresta, nesse sentido, seria o último monumento dessa civilização. Um monumento vivo, que respira, cresce e se move. Essa ideia é fascinante e assustadora ao mesmo tempo, porque significa que o maior legado da humanidade pode estar escondido dentro de algo que sempre consideramos selvagem. A natureza, nesse caso, seria a obra-prima final, o templo que restou. Mas a descoberta mais impactante ainda estava por vir. Durante uma das escavações mais profundas, uma pequena cavidade revelou um artefato que deixou todos em silêncio. Uma esfera de pedra perfeitamente polida, de cor negra, que refletia a luz como um espelho líquido. O objeto, analisado em laboratório, apresentou uma composição mineral desconhecida na região. E, mais estranho ainda, dentro dele, scanners de tomografia revelaram cavidades internas que parecem ter sido moldadas com um propósito, talvez para emitir som, talvez para conter algo, mas o mais inquietante foi a reação magnética do artefato. Ele parece responder a campos elétricos de forma anômala, como se guardasse uma energia residual. Ninguém sabe o que é, mas há quem diga que essa esfera não é apenas um artefato. É uma mensagem, um fragmento de algo que ultrapassa o limite entre arqueologia e mito. E o que ela pode conter talvez mude para sempre
o modo como entendemos a origem das civilizações humanas. Porque, às vezes, o passado não está morto, está apenas esperando para ser lembrado. E na próxima parte dessa jornada, desceremos ainda mais fundo, para compreender não apenas o que essas civilizações deixaram, mas o que elas sabiam sobre o próprio tecido do cosmos. A floresta amazônica guarda segredos que não apenas desafiam a arqueologia, mas que tocam nas próprias fundações do que entendemos por civilização. Nos confins do território onde o verde é absoluto, novas descobertas começaram a reescrever o passado. Satélites escaneando a densa cobertura vegetal, com tecnologia de varredura laser, revelaram padrões que não são naturais. Círculos, retângulos, estradas perfeitamente alinhadas. Evidências de cidades inteiras escondidas sob o manto do tempo. Os arqueólogos chamaram essas formações de geoglifos. Estruturas geométricas, algumas medindo centenas de metros, cuidadosamente moldadas no solo. Por décadas, acreditou-se que a Amazônia havia sido um território intocado, habitado apenas por pequenos grupos nômades. Mas diante dessas marcas, essa ideia começou a ruir. Como poderiam populações dispersas e primitivas criar formas tão extensas, simétricas e precisas, sem um grau avançado de organização social e técnica? À medida que o solo foi escavado, fragmentos de cerâmica, restos de fundações e traços de antigas vias de ligação emergiram. Cada pedaço contava uma história diferente. A de uma civilização que não apenas existiu, mas que floresceu. Uma civilização que domesticou a própria floresta, moldando-a em seu benefício, criando solos férteis, o chamado terra preta de índio, um solo rico e produtivo, muito mais nutritivo do que o natural da região. Esse solo antrópico é uma das maiores provas da engenhosidade humana. Ele não se formou por acaso, mas pela ação contínua e planejada de povos que compreenderam a floresta em um nível que a ciência moderna ainda tenta decifrar. Cinzas, fragmentos orgânicos, restos de cerâmica e carvão formavam uma alquimia da fertilidade, enquanto outras civilizações erguiam pirâmides ou templos de pedra. Os construtores amazônicos edificaram sua obra-prima na própria terra. A pergunta que ecoa é simples e perturbadora. Quem eram essas pessoas? Os registros coloniais mencionam povos numerosos antes da chegada dos europeus, menos aldeias conectadas por caminhos, populações vastas que desaparecem logo após o contato. Epidemias, guerras e escravidão dizimaram milhões, apagando não apenas corpos, mas memórias. E, no entanto, o chão ainda guarda suas vozes. O que foi revelado nos últimos anos desafia a cronologia clássica. As civilizações amazônicas parecem ter coexistido com sociedades complexas do Velho Mundo, enquanto a Grécia Antiga florescia. Grandes centros populacionais poderiam estar pulsando no coração da selva, não como cidades de pedra, mas como cidades vivas, integradas à natureza, respirando com ela. Os rios, verdadeiras artérias desse império verde, eram suas estradas. As margens se tornaram berços de cultura, comércio e espiritualidade. Alguns relatos dos primeiros cronistas descrevem as margens do rio Amazonas como povoadas por aldeias contínuas, uma sucessão quase ininterrupta de comunidades. Durante séculos, esses relatos foram ridicularizados, tratados como exageros ou fantasias de exploradores impressionáveis. Mas agora, com o olhar da ciência moderna, percebemos que talvez eles estivessem descrevendo algo real, algo grandioso demais para ser aceito por uma mentalidade que acreditava que o progresso era monopólio do Ocidente. O mais intrigante é o modo como essa civilização parece ter desaparecido. Nenhum império invasor, nenhuma guerra registrada. Apenas o silêncio das árvores crescendo sobre templos esquecidos, o silêncio da floresta que tudo cobre, tudo esconde, tudo consome, e ainda assim ela protege.
porque sob cada camada de folhas e raízes permanece o testemunho de um povo que entendeu algo que nós esquecemos. A verdadeira grandeza não se impõe à natureza, menos se entrelaça a ela. A arte desses povos não era feita de mármore, mas de vida. As estradas não cortavam a floresta, menos seguiam o fluxo de seus rios. As casas não erguiam muros abraiam-se hemicírculos, refletindo uma visão de mundo onde tudo estava conectado. Céu, terra, água e homem eram partes de um mesmo organismo. Essa harmonia talvez explique por que sua presença foi tão facilmente apagada. Quando o conquistador chegou, não encontrou monumentos de pedra, mas um modo de viver que não deixava cicatrizes no chão. Os geoglifos, vistos de cima, lembram constelações. Seriam apenas coincidências geométricas ou marcadores astronômicos, templos do tempo, portais entre o céu e a terra. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas serviam como centros cerimoniais, alinhados com os solstícios e com o movimento dos astros. Outros, mais ousados, sugerem que as formas tinham um propósito simbólico, talvez espiritual, conectando o homem ao cosmos de uma maneira que nossa mente moderna mal compreende. Em cada círculo há uma pergunta. Em cada linha, uma lembrança do que fomos capazes de criar sem aço, sem escrita, sem impérios monumentais. A Amazônia, antes vista como o limite da civilização, talvez tenha sido o seu berço mais sofisticado. E enquanto os arqueólogos escavam, os indígenas de hoje observam. Muitos afirmam que essas ruínas não pertencem a um passado esquecido, mas a um conhecimento ainda vivo, transmitido por histórias, cantos e rituais. O que para nós é arqueologia, para eles é memória. E essa memória, silenciosa e resiliente, carrega a chave para compreender o maior mistério de todos. Como uma civilização pode desaparecer sem deixar destruição? Apenas floresta. A floresta, afinal, é o túmulo e o testemunho. Ela oculta o passado, mas também o preserva. E se, em vez de termos descoberto ruínas, estivermos apenas reencontrando parte de um sistema que nunca deixou de existir? Talvez, ao contrário do que pensamos, a civilização amazônica não tenha sido destruída, menos apenas transformada, dissolvida em seu próprio ambiente, como um corpo que se torna um com a terra. Talvez o que chamamos de desaparecimento seja apenas uma mudança de forma, uma metamorfose. Mas há um enigma que permanece. Se essa sociedade compreendia tanto a natureza, por que desapareceu quando ela mais precisava dela? Ou será que não desapareceu de fato e apenas nos observa, silenciosa, pelas sombras do verde? Há algo quase inquietante em perceber que, por séculos, estivemos olhando para o coração da Amazônia e não enxergando nada. Acreditávamos ver apenas floresta menos densa, selvagem, impenetrável, quando, na verdade, estávamos observando uma gigantesca tapeçaria viva, tecida por mãos humanas há milênios. Cada árvore, cada curva do rio, talvez faça parte de um plano ancestral, de uma engenharia ecológica tão avançada que ultrapassa o entendimento linear da história. As descobertas mais recentes apontam para uma Amazônia desenhada, um ecossistema construído com precisão, resultado de gerações que aprenderam a cultivar a floresta, não a destruir. Eles não viam o ambiente como algo a ser dominado, mas como um parceiro silencioso em uma dança que equilibrava vida e tempo. Essa ideia muda tudo, porque se a floresta foi em parte criada pelo homem, então o mito do paraíso, intocado, se desfaz, e o que resta é a visão de um mundo moldado por uma inteligência sutil, invisível aos olhos modernos. A arqueóloga Anna Roosevelt foi uma das primeiras a sugerir que populações densas floresceram no coração da selva muito antes da chegada dos europeus. Em escavações nas margens do Rio Madeira e em outros pontos da bacia amazônica, ela encontrou cerâmicas complexas, urnas funerárias, ferramentas e restos de casas que datam de mais de 2 milênios.
Cada artefato parecia gritar em silêncio. Nós estávamos aqui. Nós criamos, construímos, pensamos. Mas como uma civilização tão ampla, tão interconectada, poderia ter desaparecido quase sem deixar rastros? A resposta pode não estar nas ruínas, mas na própria floresta. A selva que hoje vemos pode ser, em parte, o resultado da ação intencional desses povos antigos. O produto de uma forma de urbanismo orgânico, em que cada espécie vegetal foi escolhida, plantada e distribuída de modo a sustentar comunidades inteiras. Árvores frutíferas, plantas medicinais e espécies úteis eram cultivadas em padrões que agora chamamos de florestas antropogênicas. Elas não nasceram ao acaso. Foram planejadas. Essas civilizações parecem ter compreendido algo que o mundo industrial esqueceu. A verdadeira sustentabilidade não nasce da tecnologia, mas da harmonia. Em vez de imporem estruturas permanentes, criaram sistemas vivos que se autorregeneravam, cidades que respiravam, jardins que alimentavam gerações. Uma arquitetura feita de vida e não de pedra. Porém, há indícios de que essa harmonia foi interrompida. Com a chegada dos europeus, no século XVI, doenças como a varíola e o sarampo devastaram populações inteiras. Estima-se que mais de 90% dos habitantes da Amazônia pereceram em poucas décadas. A floresta, sem os cuidados humanos que a mantinham em equilíbrio, cresceu livremente menos, cobrindo os caminhos, os campos, os templos e as casas. O silêncio se fez novamente. Mas mesmo o esquecimento tem uma voz. Quando cientistas analisam o solo da floresta, encontram traços de carvão, cerâmica e compostos orgânicos que indicam séculos de manejo humano. Esses vestígios são como pegadas na areia do tempo, suaves, mas inegáveis. Elas dizem que a Amazônia, antes de ser uma selva, foi um jardim. O mais fascinante é o modo como essa história, quase perdida, ecoa na sabedoria dos povos indígenas atuais. Muitos deles guardam tradições que falam de grandes aldeias circulares, de redes de comércio que cruzavam rios e florestas, de conhecimentos passados, de geração em geração. Alguns xamãs afirmam que seus ancestrais falavam com a floresta, não em metáforas, mas em uma linguagem simbiótica, onde o canto, o ritmo e o silêncio eram códigos de equilíbrio. Essas narrativas, por muito tempo tratadas como mitos, agora encontram respaldo científico. As estruturas reveladas pelos escaneamentos aéreos mostram padrões de ocupação que coincidem com as lendas locais. O mito e o fato se entrelaçam, como raízes sob o mesmo solo. É impossível não se perguntar: o que mais a floresta esconde? Em cada hectare de terra há uma biblioteca de segredos ainda não lidos. Sob o manto verde, há templos, muralhas, estradas e vilas. Sob o solo, há histórias que reescrevem a cronologia humana. E talvez o mais desconcertante de tudo seja perceber que não fomos nós quem descobrimos a Amazônia, menos foi ela quem nos revelou. Aos poucos, quando estivemos prontos para ouvir. O padrão das construções antigas parece indicar não apenas uma organização social, mas também espiritual. Há uma simetria sagrada nos desenhos. Círculos dentro de círculos, triângulos e retângulos orientados pelos pontos cardeais, como se cada vila fosse um reflexo do cosmos, uma miniatura da ordem universal. Essa geometria invisível sugere uma mente coletiva, um entendimento de que o espaço físico é também um espelho da alma humana. Há quem acredite que essas estruturas eram parte de um calendário cósmico, marcando ciclos de tempo, fases lunares e movimentos das estrelas. Outros sugerem que os povos antigos tinham acesso a conhecimentos astronômicos avançados, herdados de civilizações anteriores, talvez desaparecidas muito antes da nossa história escrita. E assim, o mistério se aprofunda. Seria possível que o coração da Amazônia tenha sido um dos grandes centros
do saber humano. Um ponto de convergência entre terra e céu. O tempo, esse escultor paciente, apagou os traços visíveis, mas não conseguiu apagar o conceito. Porque, de alguma forma, a floresta ainda pulsa com esse mesmo espírito. Ela é viva, consciente, quase intencional. E talvez, se olharmos com os olhos certos, possamos perceber que a Amazônia não é apenas um bioma menos é uma mente. Um organismo coletivo que carrega a memória de todos que por ela viveram. O vento que percorre suas copas é o mesmo que, há milênios, sussurrava entre as aldeias perdidas. A chuva que hoje cai sobre suas folhas é a mesma que lavava os templos de barro e as praças de fogo. O tempo, aqui, não destrói, transforma. Mas a questão persiste, silenciosa e profunda. Se essa civilização compreendia tanto a floresta, o cosmos e a vida, o que mais sabia? Que tipo de sabedoria se perdeu sob as raízes do esquecimento? E, mais perturbador ainda, o que aconteceria se voltássemos a despertar essa antiga consciência da floresta? Um instante, quase imperceptível, em que o som da floresta parece se calar. É como se a própria natureza prendesse a respiração. Um momento suspenso no tempo, antes que o mistério se revele. É nesse silêncio que as descobertas mais perturbadoras costumam emergir. E na vastidão amazônica, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Quando os arqueólogos começaram a estudar com maior profundidade os chamados geoglifos amazônicos, figuras geométricas, gigantes gravadas no solo e visíveis apenas do alto, perceberam que estavam diante de algo que desafiava todas as narrativas aceitas sobre o passado das Américas. Círculos, quadrados, linhas e elipses, medindo centenas de metros, construídos com uma precisão impossível de atribuir ao acaso. A floresta, que durante séculos ocultou esses sinais, agora se desfazia diante dos olhos atentos das imagens de satélite e dos drones. Essas figuras, espalhadas por uma área equivalente a um país inteiro, revelam não apenas uma arte monumental, mas também um domínio avançado de engenharia, planejamento e astronomia. Muitos dos geoglifos estão alinhados com um nascer e o pôr do sol em datas específicas, sugerindo um calendário celestial integrado à vida cotidiana. Outros parecem representar mapas simbólicos, redes de energia espiritual ou rotas de peregrinação sagrada. Durante muito tempo, acreditou-se que a Amazônia nunca abrigara grandes civilizações, porque seu solo seria pobre demais para sustentar a agricultura intensiva. Mas a descoberta da terra preta de Índio, um solo fértil e misterioso criado artificialmente, destruiu esse mito. Amostras de terra preta encontradas em diversas regiões mostram que ela foi fabricada há milhares de anos, misturando carvão, ossos, fragmentos de cerâmica e matéria orgânica. E o mais impressionante, essa terra continua fértil até hoje. Isso sugere algo profundo, que povos antigos não apenas compreenderam os ciclos da natureza, mas aprenderam a aperfeiçoá-los. Criaram um ecossistema que alimentava a si mesmo, um equilíbrio tão refinado que sobreviveu a séculos de abandono. Em certo sentido, é como se o conhecimento deles continuasse vivo, respirando sob nossos pés, oculto entre as camadas do solo. Os geoglifos e a terra preta formam duas faces do mesmo enigma. De um lado, a expressão simbólica de uma cultura complexa. Do outro, a prova material de sua capacidade científica. É como se esses povos tivessem conseguido unir espiritualidade e razão, estética e funcionalidade, em uma harmonia que o mundo moderno raramente alcança. Mas há algo mais, algo que incomoda os que estudam o tema com olhar cético. As demãs, o alinhamento e a distribuição dos geoglifos seguem padrões que se repetem em regiões distantes. Separadas por reús,
montanhas e vastos espaços de floresta. Essa coerência sugere comunicação, uma rede cultural, talvez até uma confederação de povos interligados por laços de fé, comércio e astronomia. Como se a Amazônia fosse, em um passado esquecido, uma teia de cidades invisíveis, conectadas não por estradas de pedra, mas por rios e caminhos simbólicos. Uma civilização fluvial em que as águas eram as artérias de um organismo gigantesco, pulsando conhecimento e vida. E então surge uma questão inevitável. Até onde se estendia essa civilização? Estaria confinada aos limites da bacia amazônica ou haveria conexões com outros centros de poder antigos, como os Andes, o Caribe ou até mesmo o Egito? Alguns pesquisadores mais ousados apontam semelhanças entre certos geoglifos amazônicos e figuras encontradas em culturas distantes. As proporções geométricas, a orientação astronômica e o simbolismo solar aparecem de maneira curiosa, tanto nas estruturas da América do Sul quanto em monumentos de civilizações antigas do Velho Mundo. É claro que a ciência convencional trata essas comparações com cautela a menos e deve fazê-lo. Mas o fato permanece. Há coincidências que parecem desafiar o acaso. O arqueólogo finlandês Martti P. Sinen, ao mapear centenas desses geoglifos, descreveu a sensação de caminhar sobre o passado como algo quase espiritual. Ele dizia que cada linha, cada curva no solo parecia ter sido feita para ser lida, não apenas vista, como se os construtores soubessem que um dia alguém voltaria a decifrar suas mensagens gravadas na terra. E se o objetivo dessas construções não fosse apenas marcar território ou medir o tempo, mas transmitir conhecimento através das eras? E se esses povos tivessem compreendido que a verdadeira imortalidade está em deixar sinais para o futuro, escondidos de modo que só seriam vistos quando a humanidade estivesse pronta para entendê-los? Talvez por isso a floresta tenha crescido sobre tudo, menos como uma capa protetora. Talvez o esquecimento não tenha sido um acidente, mas parte do plano. Há uma ideia antiga, presente em diversas culturas, de que o saber deve ser ocultado, até que o espírito humano alcance maturidade suficiente para recebê-lo. E se a Amazônia for o cofre mais antigo desse saber? Os satélites modernos, com sua visão que tudo atravessa, são como olhos divinos abrindo o que foi selado há milênios. A tecnologia, criada por uma humanidade que acreditava ter conquistado o conhecimento, agora revela que ainda estamos apenas começando a lembrar. No entanto, quanto mais se descobre, mais profunda se torna a névoa da dúvida. Cada novo geoglifo encontrado levanta perguntas que não sabemos responder. Quem construiu essas formas? Por quê? E, talvez o mais perturbador, o que aconteceu com eles? Os registros dos primeiros exploradores europeus falam de cidades douradas, templos escondidos e povos que desapareciam na mata, sem deixar vestígios. Por séculos, chamamos essas histórias de lendas. Mas agora, com os olhos da ciência, percebemos que todo mito nasce de uma centelha de verdade. Há algo de poético nisso. A modernidade, que tentou matar o mito, agora o ressuscita, não como fantasia, mas como fato arqueológico. E enquanto drones sobrevoam as copas e sensores escavam o invisível, é como se a própria floresta sussurrasse um lembrete. O que é esquecido não deixa de existir, apenas dorme. Mas o que mais repousa sob esse manto verde? Que outro segredo espera ser desenterrado quando a tecnologia finalmente atravessar a última camada da Terra? O coração da Amazônia ainda pulsa. E o som desse pulso ecoa como um chamado ancestral. Um convite para mergulhar não apenas na história, mas na alma do mundo. Há uma linha invisível que liga o céu à terra. Para os povos antigos, essa linha não era apenas simbólica, menos era real, sagrada, viva. Ela conectava o que está acima ao que está dentro,
unindo estrelas, rios e espíritos em uma única tessitura. E à medida que as escavações na Amazônia avançam, essa linha parece se revelar novamente, desenhada não com tinta ou pedra, mas com o próprio solo do mundo. Muitos arqueólogos acreditam que os geoglifos amazônicos não eram apenas estruturas sociais ou cerimoniais, mas observatórios celestes. Cada círculo, cada linha, cada ângulo teria um propósito astronômico. Assim como as pirâmides do Egito ou os templos maias, essas construções podem ter sido projetadas para alinhar-se com o Sol, a Lua e as constelações visíveis nos solstícios e equinócios. Se isso for verdade, então os povos da floresta não olhavam apenas para o chão fértil que cultivavam. Menos eles olhavam para o firmamento e viam nele um espelho. A Amazônia seria, portanto, um mapa duplo, um no céu e outro na terra, refletindo a ideia universal de que o cosmos é a grande casa do homem. Pesquisadores analisaram o alinhamento de dezenas de geoglifos e notaram padrões recorrentes. Muitos deles se orientam para o ponto exato do nascer do sol no solstício de inverno. Outros se voltam para o pôr do sol no verão. A precisão é espantosa, considerando que essas estruturas foram feitas sem instrumentos modernos. É quase como se as mãos que as moldaram soubessem o caminho dos astros de memória a menos, ou como se o próprio céu tivesse sido o arquiteto. Essa conexão celeste não é um detalhe isolado. Povos de diferentes partes do globo, sumérios, egípcios, maias, incas, também construíram monumentos em sintonia com o firmamento. Mas o que impressiona na Amazônia é o contexto. Essas obras foram erguidas no coração de uma floresta tropical, onde as condições são hostis, o solo instável e a vegetação densa. Ainda assim, ali, no silêncio verde, alguém ergueu portais para o cosmos. Há uma teoria que vem ganhando força entre alguns arqueoastrônomos, a de que o conhecimento astronômico da Amazônia pode ter se espalhado para outras partes da América do Sul, que talvez o saber que alimentou. Civilizações como a de Tiahuanaco e os construtores de Machu Picchu tenha nascido muito antes, nas margens do rio Amazonas, em um tempo anterior à própria história escrita. Se assim for, estaríamos diante de uma das maiores revoluções da arqueologia moderna, menos a prova de que a civilização não nasceu apenas nas montanhas ou nos desertos, mas também no coração da floresta. O que torna tudo ainda mais fascinante é a relação entre esses povos e as constelações. Em várias tradições indígenas, as estrelas não são apenas corpos distantes, mas seres vivos, ancestrais, espíritos que vigiam a terra. O céu é um espelho do chão, e o chão é a continuação do céu. Essa percepção cósmica está gravada nas danças, nos mitos e nas narrativas orais que sobreviveram ao tempo. Entre os povos tucano, por exemplo, acredita-se que o rio Amazonas é o reflexo de uma serpente estelar que percorre o firmamento. O mesmo símbolo aparece do modo curioso nas linhas serpentiformes encontradas em alguns geoglifos. Seria coincidência? Ou um eco antigo de uma cosmologia unificada, uma linguagem simbólica perdida que descrevia a vida como parte de um organismo cósmico? A floresta parece responder a essas perguntas de maneira sutil, mas constante. Em noites de céu limpo, quando a Via Láctea se revela com nitidez sobre o manto negro do horizonte, é possível entender por que esses povos viam na escuridão não o vazio, mas a origem. O universo para eles não era um palco distante. Era uma presença íntima, quase tangível. E é aqui que entra um elemento que intriga tanto cientistas quanto antropólogos: a ausência de escrita. Como uma civilização tão complexa, capaz de medir os ciclos das estrelas e transformar o solo da floresta, não deixou registros textuais? A resposta pode estar em um tipo diferente de linguagem, menos uma linguagem viva, tecida no ritual, na dança
e na terra. Os geoglifos, nesse sentido, seriam a escrita silenciosa da Amazônia. Linhas gravadas não para serem lidas com os olhos, mas para serem sentidas com o corpo e o espírito. Talvez cada figura tenha sido o palco de cerimônias que uniam o humano e o divino. Talvez o simples ato de caminhar sobre aquelas formas fosse para eles uma prece. E é possível que essa comunicação com o cosmos não tenha se perdido totalmente. Entre os povos indígenas atuais, ainda há calendários rituais baseados em estrelas. As constelações do jaguar, da anta, do peixe e da ema são observadas com precisão milimétrica, indicando o tempo de plantio, de caça, de chuva. Esses saberes, transmitidos de geração em geração, são fragmentos vivos de uma herança imemorial, vestígios do mesmo conhecimento que moldou o solo. Os rios e as formas misteriosas da terra, a ciência moderna começa, enfim, a ouvir o que antes ignorava. E nesse diálogo entre a tecnologia e a tradição, um novo tipo de arqueologia surge. Uma arqueologia do invisível. Porque na Amazônia, a verdade não se mostra de imediato. Ela se esconde nas camadas de silêncio, esperando que olhemos com outros olhos. Talvez a grande lição desses povos seja essa. O conhecimento não pertence apenas aos que escrevem, mas também aos que observam. Não se transmite apenas por palavras, mas por gestos, ritmos e memórias. E talvez, apenas talvez, a ausência de escrita seja o segredo de sua permanência. Pois o que é inscrito em pedra pode ser destruído, mas o que é inscrito na alma jamais de soparis. A floresta, com suas vozes múltiplas, ainda fala. Suas árvores são os pilares de uma catedral viva. Suas sombras guardam o que esquecemos. Enquanto a humanidade moderna busca vida fora da Terra, talvez ela precise olhar primeiro para dentro dela, menos para as raízes que ligam o homem ao cosmos. O tempo ao silêncio, o passado ao futuro. Mas há algo que ainda não compreendemos. Os geoglifos mais recentes, revelados pelo mapeamento aéreo, formam uma rede tão extensa que desafia qualquer explicação simples. As distâncias entre eles, o ângulo de suas orientações e a forma como parecem se conectar sugerem algo mais do que simples coincidência. Será que estamos diante de um código planetário? Uma linguagem matemática universal gravada na Terra, por mãos que entendiam a harmonia dos números, das estrelas e da vida? E se esses povos tivessem deixado um mapa, não de territórios masdoidias, um mapa capaz de atravessar eras, esperando o momento em que a humanidade voltasse a enxergar o que ela mesma esqueceu? Talvez o verdadeiro mistério da Amazônia não esteja nas ruínas ocultas, mas no fato de que o próprio tempo parece conspirar para que ainda não estejamos prontos para entender. A floresta tropical parece respirar. Sob sua superfície verde pulsante, existe um outro mundo invisível aos olhos, mas real, vasto e meticulosamente construído. Durante décadas, o olhar humano não conseguiu enxergá-lo, pois a selva esconde o que quer preservar. Mas agora, pela primeira vez, a tecnologia começa a revelar o que o tempo tentou apagar. Em 2005, um grupo de arqueólogos brasileiros e britânicos iniciou um experimento inédito, utilizando uma tecnologia chamada LIDAR, sigla para Light Detection and Ranging. Eles sobrevoaram áreas da Amazônia com sensores a laser capazes de penetrar o denso dossel da floresta e mapear o relevo do solo. O que viram nas imagens foi desconcertante. Formas geométricas gigantescas, estradas perfeitamente alinhadas, muralhas circulares e plataformas elevadas, todas interligadas em uma malha quase simétrica. A floresta, que antes parecia intocada, revelava agora os traços de uma antiga civilização que vivia em harmonia com o ambiente, moldando-o com precisão e cuidado. As dimensões dessas estruturas desafiam qualquer expectativa. Algumas avenidas chegam a ter 40 metros de largura,
estendendo-se por quilômetros. Cidades inteiras, com áreas de mais de 300 hectares, surgem em meio à vegetação, conectadas por redes hidráulicas caunais e jampas de acesso. O mais impressionante é a datação. Muitos desses locais remontam a 2000 anos antes do presente, anteriores até mesmo à expansão dos impérios andinos conhecidos. Isso muda tudo. A Amazônia, antes considerada uma região selvagem, inabitada por sociedades complexas, revela-se agora como o berço de uma cultura sofisticada, menos talvez tão avançada quanto as civilizações mesoamericanas ou egípcias. O lidar abriu uma janela no tempo, e o que ela mostra é assombroso. Em locais como o Alto Xingu, Santarém e Acre, as imagens aéreas revelam padrões circulares e quadrangulares que se repetem com uma precisão matemática quase obsessiva. O que seriam esses desenhos? Templos, centros administrativos, locais de culto ao céu, ou talvez uma combinação de todos esses significados. Um espaço onde o espiritual e o técnico coexistiam em perfeita harmonia. Mas os arqueólogos logo perceberam algo ainda mais intrigante. Essas cidades não eram construídas com pedra, como as pirâmides ou os templos maias. Elas eram erguidas com terra preta, um tipo de solo artificial, fértil e resistente, criado a partir da mistura de carvão vegetal, argila e restos orgânicos. Essa terra não existe naturalmente em grandes quantidades na floresta. Menos ela foi fabricada, deliberadamente, em escala monumental. Isso significa que os povos da Amazônia dominavam técnicas de engenharia ecológica séculos antes da Revolução Industrial. Criaram um solo que se regenera, capaz de sustentar plantações por séculos, sem esgotar seus nutrientes. Uma tecnologia que a ciência moderna ainda tenta reproduzir e que poderia ser a chave para um futuro mais sustentável no planeta. Os pesquisadores chamam isso de arqueoecologia amazônica, menos o estudo das interações entre o homem e a floresta no passado profundo. Mas para os povos originários, essa relação nunca foi apenas técnica. Ela sempre foi espiritual. Cada árvore, cada rio, cada pedra tem um nome, uma história e uma função no equilíbrio da vida. E esse conhecimento parece ter sido aplicado de maneira quase científica, criando cidades jardim que respiravam junto com o ecossistema. Um dos líderes dessas pesquisas, o arqueólogo Michael Eckenberger, descreveu as descobertas como um espelho da inteligência coletiva da floresta. Segundo ele, os antigos habitantes da Amazônia não tentavam dominar a natureza, menos eles a organizavam, guiados por princípios que mesclavam observação, espiritualidade e matemática. Mas há algo mais. Os padrões das estradas e dos geoglifos sugerem uma intenção geométrica global, menos como se cada estrutura fizesse parte de um grande circuito energético. Uma rede planejada para conduzir forças que iam além do físico. Alguns estudiosos da simbologia antiga apontam semelhanças entre esses desenhos e os mandalas orientais, ou mesmo com o conceito hermético de as above, so below. Assim como é acima, é abaixo. Ou eco de um mesmo conhecimento ancestral que, de algum modo, cruzou oceanos e culturas. Seja qual for a resposta, o impacto é profundo. O paradigma da floresta intocada desmorona diante dos dados científicos. Estima-se que, antes da chegada dos europeus, mais de 8 milhões de pessoas viviam na Amazônia, organizadas em redes urbanas interconectadas. Uma sociedade que combinava tecnologia agrícola, astronomia, arquitetura e espiritualidade em um modelo que a civilização moderna ainda não compreendeu totalmente. E, ironicamente, esse modelo pode conter as respostas para o futuro da humanidade. Porque, ao contrário das cidades modernas, essas urbes amazônicas não destruíam o ambiente, elas o ampliavam. A floresta não era inimiga, era aliada. As áreas cultivadas eram intercaladas com reservas naturais,
Os rios eram utilizados como artérias de transporte e energia, e os solos enriquecidos mantinham sua vitalidade mesmo após séculos de uso. Em outras palavras, a Amazônia antiga era uma civilização tecnológica menos, mas com uma tecnologia orgânica, ecológica e profundamente simbiótica. Um conhecimento que parece ter desaparecido com o tempo, mas talvez não completamente. Há registros orais entre algumas etnias que falam de um tempo em que as aldeias eram tantas quanto as estrelas do céu e em que a floresta respondia à voz dos homens. Essas descrições poéticas coincidem, em parte, com os achados arqueológicos, menos como se a memória ancestral ainda guardasse, nas entrelinhas dos mitos, a lembrança de uma era de ouro amazônica. No entanto, há também algo que inquieta os pesquisadores: o desaparecimento repentino dessas sociedades. Por que elas sumiram? Teriam sido dizimadas por doenças trazidas pelos europeus? Ou, talvez, colapsado por mudanças climáticas, guerras internas? Ou algo que ainda não compreendemos? Alguns indícios sugerem que a floresta voltou a crescer sobre as cidades em menos de um século, engolindo templos e caminhos inteiros. Isso explicaria por que tão pouco restou visível. Mas outros estudiosos especulam que a retirada desses povos pode ter sido deliberada menos um retorno ritual ao seio da floresta. Uma espécie de dissolução consciente na própria natureza, como quem devolve o corpo à terra após cumprir seu propósito. A Amazônia, portanto, não é apenas o cenário de um mistério arqueológico. É o palco de um enigma existencial, uma lembrança viva de que a civilização, em sua busca por grandeza, pode ter esquecido o verdadeiro significado de progresso, o equilíbrio. E, quando olhamos para o mapa tridimensional traçado pelos feixes de laser do lidar, é impossível não sentir uma estranha familiaridade. A rede de cidades, estradas e círculos se assemelha, em escala colossal, aos circuitos de um cérebro. Seria coincidência? Ou uma metáfora viva menos a floresta e suas cidades como um grande organismo consciente, pulsando em sincronia com o planeta? Talvez, no fundo, os antigos sabiam algo que nós esquecemos que a Terra pensa, e que nós somos apenas um dos seus pensamentos. A floresta parece respirar mais fundo nesta hora. O verde que cobre o chão é como um véu que guarda segredos há milênios. E a cada passo dado na arqueologia moderna, esse véu se ergue apenas um pouco. Mas o que se revela não é apenas um mapa, nem uma cidade perdida menos. É uma história que desafia o próprio conceito de história. As últimas expedições ao Alto Xingu e às margens do Rio Negro não trouxeram apenas evidências de grandes redes urbanas. Trouxeram algo mais inquietante: sinais de um colapso abrupto e profundo. Ruínas, camadas de cinza e restos humanos carbonizados indicam que essas cidades não foram abandonadas lentamente. Algo aconteceu. Uma catástrofe, talvez guerreira, talvez ambiental, que mudou para sempre o destino daquele mundo. Mas não é só isso. Os geoglifos mais antigos parecem ter sido marcados novamente em períodos posteriores, como se os próprios construtores tivessem tentado reescrever a história gravada na terra. Alguns círculos foram refeitos, outras linhas redesenhadas com maior precisão. É como se uma mensagem estivesse sendo atualizada ao longo dos séculos, uma comunicação através do tempo. Essa possibilidade leva a uma reflexão perturbadora. O que esses povos sabiam que nós ainda não sabemos? Seria o conhecimento astronômico, agrícola e espiritual deles apenas o ápice de uma civilização perdida? Ou haveria uma dimensão mais profunda, ligada a um entendimento que transcende o físico? Ao longo de nossa investigação, tornamo-nos conscientes de que não estamos diante de um mero estudo arqueológico, mas de uma viagem para dentro da própria natureza humana. Pois, no fundo, todo o grande mistério não é sobre o objeto estudado, mas sobre nós mesmos.
quem fomos, quem somos e o que estamos destinados a nos tornar. Há registros fragmentados, memórias transmitidas oralmente entre povos indígenas que falam de um tempo em que os homens conversavam com as estrelas e as cidades eram feitas de sons e luzes. Essa linguagem poética pode parecer simbólica demais para a ciência, mas as linhas dos geoglifos parecem confirmá-la. Alguns padrões só fazem sentido quando analisados em função de fenômenos astronômicos, eclipses, alinhamentos planetários e passagens de cometas. Imagine por um instante que esses desenhos fossem de fato mapas cósmicos, mapas não de terra ou água, mas do próprio tempo. Seria possível que essa civilização tivesse desenvolvido uma ciência capaz de prever não apenas o movimento dos astros, mas eventos cíclicos da própria história? Se assim fosse, o desaparecimento abrupto dessas sociedades seria ainda mais enigmático. Talvez eles tivessem previsto sua própria queda e, em vez de resistir, escolheram desaparecer, deixando no solo suas últimas mensagens como legado. Uma prova silenciosa para aqueles que um dia voltassem a ouvir. Essa hipótese é difícil de provar, mas a cada nova descoberta, a cada hectare desvendado pelo lidar, a sensação é a de que estamos apenas arranhando a superfície, que existe uma verdade maior, uma narrativa escondida, que ultrapassa as fronteiras da arqueologia, da história e até da própria ciência. E então surge uma questão inevitável. Será que estamos preparados para compreender esse legado? A humanidade moderna olha para o passado como quem busca confirmar certezas, mas o passado da Amazônia nos desafia a pensar diferente. Não como uma linha contínua de progresso, mas como um ciclo de ascensão, esplendor e dissolução. Os arqueólogos começam a falar em arqueologia visionária, uma abordagem que combina tecnologia avançada, estudos ecológicos e uma abertura filosófica para compreender não apenas o que aconteceu, mas o significado mais profundo disso. Porque talvez a civilização amazônica perdida não tenha sido uma exceção na história humana, mas um modelo que se repetirá, ou que precisa ser lembrado para que possamos evitar repetir erros antigos. O que é claro é que não podemos mais ignorar esses vestígios. Eus Tau Ai, gravados na terra, como um chamado silencioso através dos séculos. Um lembrete de que a história não se resume a datas e documentos, mas é feita de camadas menos camadas que se escondem sob o verde e aguardam ser reveladas. E é justamente essa camada que a ciência moderna começa a desvelar, um território imenso de conhecimento, onde arqueologia, astronomia, ecologia e espiritualidade convergem. Um território em que o homem não é separado da natureza, mas parte de uma única narrativa, menos a narrativa viva da Terra. Talvez esse seja o maior legado deixado por aquelas civilizações amazônicas, não apenas cidades ou tecnologias, mas a consciência de que a vida é interdependente, que cada construção, cada gesto, cada conhecimento é um elo em uma rede que transcende o tempo. E enquanto olhamos para o futuro, a pergunta persiste. Mais forte do que nunca, seremos capazes de aprender com a sabedoria enterrada sob a Amazônia antes que o próximo ciclo nos leve novamente ao silêncio? O tempo é uma linha circular, e talvez um dia voltemos a caminhar sobre aquelas cidades esquecidas, não apenas como observadores, mas como herdeiros conscientes. O mistério não está apenas no que foi perdido, mas na possibilidade de reencontrá-lo. A floresta paciente guarda sua resposta e ela nos chama. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa.